Olá, sexto ano, nós novamente aqui com nossa videoaula gravada, né? Que agora eu vou estar passando para vocês o nosso novo assunto. Na aula passada, nós vimos sobre misturas e substâncias puras, né? Misturas homogêneas, heterogêneas, substância pura simples e composta. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Bom, certo. Agora a gente vai ver aqui sobre transformações. Transformações. O que é uma transformação, né, pessoal? Bom, transformação. Quando você, garota, que é vaidosa, gosta de transformar, você passa uma maquiagem, corta o cabelo, faz as unhas, né? Etc. Os meninos, eles vão lá, corta o cabelo, faz aqueles zigue-zaguezinho no cabelo, na sobrancelha, etc e tal. Coisa de modismo, né? Você se transformou, não é isso? A transformação é um processo em que a gente compara o antes e o depois. Isso é uma transformação, né? Agora, o que é uma transformação na nossa área de estudo aqui na ciência? A gente está vendo sobre química, né? Então a gente vai ver sobre as transformações químicas, não é isso? Então, por exemplo, que tipo de transformação que a gente vê quando a gente cozinha um ovo? É uma transformação química, né? Que tipo de transformação que a gente vê quando a gente derrete a manteiga no pão de queijo bem quentinho ou no pão bem quentinho? Deu fome agora, né? Então, essas transformações que a gente vai estudar hoje, né? Existem dois tipos de transformações, a transformação química e a transformação física, né? Então a gente vê o antes e o depois. É muito simples. Se antes eu tenho ali os componentes que eu estou querendo reagir, de uma reação química, né? Ou uma reação física, tanto faz. Se eu tenho ali no sistema os chamados reagentes, e eu tenho algum fator que faz com que aqueles reagentes interajam entre si. Se aqueles reagentes interagem entre si e formam um produto final, ou seja, o depois, que é o produto, e se esse produto não tiver as mesmas propriedades que o produto inicial, é uma transformação química. É uma transformação química. Por exemplo, cozinhar o ovo. O ovo, a gente sabe que é aquele líquido, né? A clara, a gema, fica ali líquido. O ovo cru. Quando eu coloco ele na temperatura, com o fator temperatura faz com que ele cozinhe. Não é isso? Colocando o ovo ali dentro de um copo com água, o calor faz com que o ovo cozinhe. Ou seja, a clara ela vai se tornar mais densa, a gema, a consistência dela é diferente. E percebam que o que eu tenho depois, que é o ovo cozido, que é o produto da minha transformação, é diferente da condição inicial, que é o ovo cru. Né? Então, nesse caso, ocorreu uma transformação de que tipo? Química. Então, se os reagentes tem uma determinada característica diferente da dos produtos, os produtos que foram formados, com certeza houve uma transformação química, né? Igual, por exemplo, queimar um papel. O papel ele é feito de celulose, né? Um papel branco, por exemplo, papel branco. Eu coloco fogo no papel. Se eu coloco fogo no papel, o que aconteceu com o papel? Ele vai deixar de ser papel para se tornar carvão, para ficar preto, não é isso? O carvão. Então o papel se tornou carvão. Então nesse caso houve uma transformação também de que tipo? Química. Transformação química, não é isso? Agora, por exemplo, o que é uma transformação física? Transformação física, por exemplo, é quando eu tenho os reagentes interagindo entre si e formando os produtos. Mas os produtos que foram formados, eles não perderam as características que tinham antes nos reagentes. Então, por exemplo, eu tenho o ovo. Eu deixei o ovo cair, quebrou. O ovo caiu, quebrou. Ora, o ovo antes estava dentro da casca. Ele estava isolado do meio, não é? Se eu tirei a casca do ovo, agora o ovo ele tem uma nova característica. Mas o ovo dentro da casca com o ovo quebrado tem as mesmas estruturas, tem a mesma composição. Ou seja, quebrar o ovo é um processo físico,
aconteceu uma transformação física ao quebrar o ovo. Apenas quebrar o ovo é um fenômeno físico, não é isso? Por exemplo, o papel. Se eu tenho um papel e vou rasgar o papel, ou eu vou fazer uma bolinha de papel, ora, o papel não deixou de ser papel, ele continua sendo papel, não é isso? O papel queimado é diferente, é uma transformação química, porque o carvão, lembra que eu coloquei para vocês, o ovo cozido também é uma transformação química, o ovo cozido é diferente do ovo cru. Então agora o papel rasgado e o papel amassado continua sendo papel. Se o reagente continua tendo as mesmas características, os produtos têm as mesmas características dos reagentes, eu tenho uma transformação física, um processo físico, né? Então, todo esse contexto que eu quero colocar para vocês aqui, está aí na folha escrita aí no texto. Eu quero que vocês leiam bastante esse texto que eu coloquei para vocês na folha de exercício. Não ter preguiça, fazer uma leitura que tem vários processos de transformações, né, que vocês vão ver. Bom, por exemplo, como que eu vejo que aconteceu um processo químico? Que comprovação que eu tenho um processo químico? Uma comprovação é a modificação da cor, modificação do cheiro e a modificação do estado físico e a temperatura também, mudança da temperatura. Então, por exemplo, como é que eu sei que o ovo cozido é diferente do ovo cru? Ora, eu sei a diferença da estrutura, da agregação dele. Por exemplo, o ovo cozido é mais duro, o ovo cru é mole, é líquido, não é isso? Então houve uma mudança no seu estado de agregação, seu estado físico, uma mudança no seu estado de agregação, né? Mas sempre é bom a gente ter uma noção de que se não há mudança, é um processo físico. Se continua da mesma cor, se continua do mesmo cheiro, se continua no mesmo estado de agregação, não é uma transformação química, é uma transformação física, né? Então, por exemplo, o papel queimar. Por que eu sei que é químico? Porque houve mudança de cor. O papel queimado tem uma cor diferente do papel inicial antes de ser queimado, né? E a temperatura também, né? Assim como lá no ovo. Eu tive a temperatura para agir no ovo para ele cozinhar. Para queimar o papel também ficou quente. O papel, quando é queimado, ele libera calor. Então, a gente tem aí um processo químico, né? Então, quando é que eu vejo que houve um processo químico? Um processo químico quando eu vi que tem mudança de cor, né? Mudança de temperatura e mudança da agregação. Passa do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, etc. e tal. Também, ok? E um processo físico? O processo físico é quando a gente tem que não há mudança, uma alteração do componente. Mas pode ter propriedade, agregação diferente? Pode. Por exemplo, eu tenho a manteiga. A manteiga, ela, quando está conservada na geladeira, ela fica dura, né? A manteiga, margarina, é dura. Quando eu tiro da geladeira, ela pode derreter. Mas ela deixou de ser manteiga? Deixou de ser margarina? Não, não deixou. Né? Quando eu coloco, por exemplo, a margarina, que acabou de sair da geladeira, num pão bem quentinho, ela derrete. Não deixou de ser margarina. Então, o derretimento da margarina, da manteiga, o derretimento, quando ela derrete, é um processo físico, que continua sendo margarina. Ok, pessoal? Bom, aí na folha tem vários tipos de transformações químicas, que tem, por exemplo, pela ação do calor. Por exemplo, o cozimento do ovo é pela ação do calor. Pela ação da corrente elétrica, ou seja, eu tenho, por exemplo, a ação do calor é chamado termólise, né? Lise quer dizer quebra, rompimento das ligações dos reagentes para formar novos componentes que são os produtos. Então é um processo químico. Se o produto é diferente do reagente, é um processo químico. Então, por exemplo, eu tenho a ação do calor, cozimento do ovo. Através do calor, o ovo coziu. Então, nesse caso aí, o ovo que cozinhou é um processo químico. Pela ação da corrente elétrica. A água, por exemplo, se eu colocar a corrente elétrica na água, vai sair bolhas de hidrogênio e oxigênio. Ocorreu a eletrólise da água, a quebra da água.
A água é H2O, como eu tinha falado para vocês, hidrogênio e oxigênio. Se eu colocar corrente elétrica na água, o hidrogênio e o oxigênio se rompem e são liberados, certo? Transformações químicas pela ação da luz. Ora, uma transformação química pela ação da luz é a fotossíntese, né? Que as plantas utilizam a luz para produzir o seu próprio alimento, ou seja, ela na presença de luz pega dois gases, gás carbônico e vapor de água e transforma em alimento. É um processo químico, não é isso? É a fotossíntese. Ação mecânica, quando você raspa alguma coisa, um atrito, por exemplo, você acendeu o fósforo, é ação mecânica, que você vai riscar o fósforo na caixa, ou seja, você vai ter, mecanicamente, você vai ter o atrito do fósforo com a caixa. Então, mecanicamente, aconteceu um processo químico, né? Ou seja, o fósforo pegou fogo, processo químico. E um processo químico de junção de substâncias que acontece constantemente nos laboratórios de química, né? Só no laboratório de química que a gente poderia ver esse tipo de processos químicos de junção de substâncias. Mas, tão sonhadamente, quem sabe um dia a gente tem um laboratório lá na escola para a gente estudar essas transformações. Ok, pessoal? Então essas são as transformações, certo? Tá aí na folha de vocês, tá aí as atividades para vocês fazerem, as primeira etapa, que é o exercício 1, 2 e 3 para fazer, e aí depois nós vamos estar tirando a dúvida desses exercícios na nossa aula, né? Nossa aula virtual, que vai ser amanhã, né? Amanhã, terça-feira. Então tudo de bom para vocês, tchau.